Universo Vasco traz para você notícias sobre o Vasco da Gama. Está começando o V-News. Apresentação: Juliana Macedo e Erasmo Romão. Fala, torcida vascaína, aqui é Juliana Macedo, iniciando mais um V-News nesta quinta-feira, dia 29 de julho. É triste, né, a gente vir aqui falar sobre uma derrota um pouco injusta na Copa do Brasil, porque o Vasco não jogou mal, mas por erros da zaga tomamos 2 gols. E é claro que vai ser um assunto aqui, assim como dinheiro no Vasco, né, o dinheiro que tá podendo pintar. Mais um campeão chegando em São Januário, que a gente vai entender ao longo do programa. Vamos ter resumos sobre o Sub-17 e o Sub-20 que eu vou trazer para vocês. O Sub-20 ontem enfrentou o Bahia pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e ganhamos por 1-0. O jogo passou longe de ser tranquilo e um jogo bonito. O Vasco não jogou bem, assim como o Bahia, e o Vasco parou de produzir durante o jogo, ficou assim... O Bahia praticamente jogou sozinho no segundo tempo. No primeiro tempo, a equipe adversária tentava sair no contra-ataque dos erros do Vasco, que não eram poucos, eram bastantes erros bobos ali no meio de campo. E no segundo tempo, o Vasco abriu o placar com o Caio Eduardo, mas parou de jogar, né? Se espelhou no profissional e ficou recuado o jogo inteiro, praticamente, do segundo tempo, até que o técnico do Vasco fez 2 alterações, colocando o Juan e o Daverson, que deu outra cara para o time, que foi quando o Vasco, de fato, começou a jogar, mas continuou sofrendo a pressão do Bahia. O Bahia, que é o lanterna do campeonato, e o Vasco até aquele jogo estava em 4º lugar, né? Então, assim, era o favorito para esse jogo, mas na prática a gente viu que não deu nada certo, essa diferença de colocação, porque o Bahia não tinha nem vencido ainda no campeonato, continuou sem vencer, né, porque foi 1-0 pro Vasco, mas era um time que deu trabalho sim para a equipe Cruz Maltina, que perturbou, que foi inteligente nas jogadas de ficar ligadinho no que o Vasco estava errando, nos passes que o Vasco estava forçando, né, nessa mania de trabalhar o chute longo, sem trabalhar a bola no passe, e aí o Bahia pegava e vinha no contra-ataque. Então, assim, o Filterman não foi tão acionado, mas nas bolas que ele precisou ser acionado, ele fez uma boa defesa e acabou salvando o Vasco, né, de sofrer um empate e talvez a virada. Mas deu tudo certo e a gente saiu com os 3 pontinhos e... estamos aí, né, na briga para ir para as quartas de finais, porque os 8 primeiros se classificam e hoje o Vasco está em 3º, então torcer para que continue assim. Bom, agora a gente vai falar do dinheiro na colina que está chegando com o Emerson Páscoa. Vai lá. Marrone está muito próximo de reforçar o Midtjylland da Dinamarca. O Atlético Mineiro chegou a um acordo com os dinamarqueses e resta apenas uma resposta do atacante de 22 anos para fechar a transferência. A informação foi divulgada pelo site O Dia. O Galo receberá 3 milhões de euros, cerca de 18 milhões e 355 mil reais, isso de imediato. E a outra parcela de 1,5 milhão de euros, cerca de 9 milhões e 177 mil reais, será paga em junho de 2023. A equipe mineira ainda pode receber uma generosa bonificação. Caso o Marrone bata a meta de 50% das partidas disputadas, o Atlético Mineiro receberá 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões e 109 mil reais, por 3 temporadas. Todos esses valores são considerados como cotação atual, então devem passar por alteração durante o processo. Ainda segundo o portal, o Midtjylland pretende comprar 100% de Marrone, sendo que o Atlético Mineiro tem 80%. Os outros 20% estão divididos entre Vasco da Gama, que tem 14%, e o Volta Redonda, que tem 6%, clubes anteriores do atacante. Além disso, ainda terão direito a uma outra parcela através do mecanismo de solidariedade da FIFA. Considerando o valor a receber pelo Galo à vista, o gigante receberá cerca de 2,5 milhões de reais durante o negócio, enquanto o Voltaço, aproximadamente 1 milhão. Claro, a negociação precisa se concretizar ainda, e tais valores estão sujeitos à alteração, ainda mais a se considerar que se tem a adição da parcela de clube formador. Eu sou Emerson Páscoa para o V-News.
Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. E tem um campeão pelo Vasco voltando para São Januário, mas dessa vez não é para jogar no campo, é para ficar em outra área que a gente vai entender melhor com o Erasmo Romão, que vai trazer essas informações. E claro, o campeão, né? O jogador que foi campeão. Vamos descobrir quem é com o Erasmo. Vai lá. Olá, amigos do UV News. O ex-goleiro do Vasco da Gama, Fernando Praz, pode ganhar espaço no departamento de futebol do clube na gestão do presidente Jorge Salgado. A informação foi divulgada pelo canal Atenção Vascaínos na noite da última terça-feira, mas nada foi confirmado pela diretoria do Vascão da Gama. Campeão da Copa do Brasil em 2011, Fernando Praz está estudando gestão de futebol. Ele é querido pelos vascaínos desde sua passagem pelo clube, cuja contratação aconteceu em 2009, e ele permaneceu na equipe até o final de 2012. No aniversário de 10 anos da conquista da Copa do Brasil, o ex-goleiro participou da comemoração na Vasco TV com Felipe Bastos, Dedé e Ramon, para relembrar a excelente temporada do clube em 2011. Erasmo Romão para UV News. Você já visitou o nosso site? universovasco.com.br. Tudo o que acontece no Vasco da Gama está lá. Fique super bem informado acessando universovasco.com.br. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. E além do dinheiro que o Emerson trouxe pra gente, pode ter mais dinheiro, né, chegando em São Januário. E agora quem vai trazer as informações é a Lud Hoffer. Vai lá, Lud. Olá, ouvintes da rádio Universo Vasco. O Atenção Vascaínos trouxe a informação de que a foto de Germancano erguendo a bandeira do LGBTQIA+, foi vista 85 milhões de vezes no mundo. O acontecimento aguçou conversas com um novo patrocinador master, que já está praticamente fechado. Olha o que Germancano causou. Algumas fontes dizem que esse patrocinador já está presente em outros times do Brasil. O Vasco deve anunciar seu novo patrocinador master nos próximos dias. Após reuniões no início desta semana, o clube tem acerto encaminhado com a Betano, empresa grega de apostas online. Com iminente acerto, a logomarca da BMG, que atualmente ocupa o espaço mais nobre da camisa do Vasco, será deslocada para a parte superior das costas. O acordo deve render cerca de 10 milhões ao clube. O GE não teve acesso ao tempo de contrato, mas estratégias de divulgação do novo parceiro vascaíno já estão em discussão, inclusive. A Betano patrocina o Atlético Mineiro e o Fluminense, com quem fechou o contrato no valor de 15 milhões por 2 anos em junho. A intenção da diretoria vascaína é ocupar outra propriedade do uniforme nos próximos dias, e também há conversas avançadas nesse sentido. Aqui é a Lud Hoffer para o UV News. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. E agora vamos ter um resumo de São Paulo e Vasco pela Copa do Brasil. Esse 2-0 aí pro time paulista, nada agradável, bastante irritante pela forma como foi feito, né? Mas quem vai trazer o resumo pra gente é o Rafael Rafoso, que participou da transmissão ontem aqui na Web Rádio Universo Vasco. Então ele vai trazer a análise dele aí pra gente. Vai lá, Rafael. Salve, Cruz Maltino e Cruz Maltinas. Complicadíssima a situação do nosso Vasco da Gama. Acredito aí que seja muito difícil mesmo reverter essa situação na quarta-feira que vem, no jogo de volta, por mais que o histórico entre Vasco e São Paulo em São Januário nos últimos anos seja muito favorável, né, ao Gigante da Colina, mas e o Vasco também sofre muito no Morumbi nos últimos anos. Acredito que o Vasco poderia ter saído com um resultado melhor, buscado pelo menos um empate. O São Paulo não fez muita coisa, não precisou fazer muita coisa para
sair vitorioso, até porque a defesa do Vasco foi uma verdadeira mãe, né, com desempenhos horríveis, assustadores, de Zeca, Castan e Hernando, e também dos nossos volantes ali, o Galarza, o Bruno Gomes, o Andrei quando entrou, não tinha proteção nenhuma a defesa do Vasco. Mas o Vasco produziu bem na frente, perdeu algumas oportunidades, o São Paulo também se defendeu bem, a defesa do Vasco muito bem, do São Paulo muito bem postada. Poderia o Vasco ter caprichado melhor em algumas situações de ataque. Teve um lance também que o Cano poderia ter cruzado para o Jabá, que estava sozinho na área, faltou comunicação entre os dois. O Cano também estava doido para fazer o golzinho dele, né? Mas eu acho que o Vasco, em determinado momento da partida, depois que sofreu o gol, e até metade do segundo tempo, merecia o gol de empate. Tentava, buscava muito, chegava com perigo, marcava alto, marcava em cima e estava dando certo. São Paulo entregava, cometia os erros e o Vasco chegava com perigo, por mais que não aproveitasse da melhor forma. O problema todo é que a gente tinha dois Vascos, né? O Vasco que jogava para frente, era aguerrido, era bravo na marcação, roubava a bola no campo de ataque, chegava na linha de fundo, chegava pelo meio, estava de fora da área, e tinha o Vasco no intermediário para trás, que tomava a bola nas costas, que tinha uma recomposição lenta, uma transição lenta, aceitava qualquer cruzamento na área. Então isso acaba comprometendo muito o ataque, né? Porque quando você tem uma defesa que não te passa confiança nenhuma, obviamente vai prejudicar o seu terço ofensivo de campo também. Então isso aconteceu durante a partida inteira, né? Então, e aí 2 gols da falha da defesa. O primeiro gol, um desentendimento do Zeca com o Castan, que fizeram, na minha opinião, as suas respectivas piores partidas com a camisa do Vasco da Gama. O Zeca, que continua insistindo nele, jogando na lateral esquerda, não dá certo, tá completamente perdido, não se entendeu com o Castan o jogo inteiro. O Zeca errou tudo que tentou, tanto lá atrás quanto na frente, quando ia a linha de fundo, ou pelo menos tentava. E o Castan, que também estava muito mal, aceitou aquele lance ali depois de uma bola lançada pelo Benítez no meio de campo. E aí é que está o problema. Enquanto a defesa do Vasco estava muito mal, ela também não tinha quem a protegesse na frente, né? Era um espaço vazio. O Vasco não tinha um meio de campo quando você entra no quesito marcação. O Galarza, que tinha que fazer essa função, que fez bem contra o Guarani, não estava fazendo, não vinha apoiar nunca e não ajudou ali o Zeca e o Castan no momento em que eles mais precisavam. O Bruno Gomes tinha mais liberdade para fazer essa função de flutuar um pouco mais, de ir mais à frente, mas o Galarza, ele ia e esquecia de voltar. E aí a defesa do Vasco ficou ali sozinha, foi deixada na mão e aceitou ali o gol do São Paulo. Assim como no segundo gol, depois que o Vasco estava bem, o Lisca demorou muito para fazer as outras substituições. A primeira que ele fez, né, colocar o Galarza para jogar pela meia direita depois da saída do Peck, né? O Galarza não fez bem aquela função, não fez bem, não conseguia produzir de maneira nenhuma, ainda mais jogando com o pé trocado. Não é a dele, não é a área do Galarza. O Lisca de repente viu que ele rendeu assim no treinamento, mas não deu certo no jogo, e aí demorou muito para fazer as outras substituições, deixou para mexer no momento em que o Vasco tomou o gol, mexeu tarde demais. E o gol é aquele que a gente já conhece, né? A bola aérea, aquele cruzamento do primeiro pau e aquela casquinha de cabeça pro fundo da rede do Vasco. Isso aí o torcedor já está mais que acostumado. O problema é que mais uma falha do Leandro Castan, que falhou desde literalmente o primeiro minuto do jogo, naquela bola que o Rigoni chutou para fora. Então, assim, partida péssima. E nesse segundo gol a gente pode reparar, vendo o replay do lance,
que o Castan, ele fecha o olho até, ele vai consciente na bola, ele quer ir exclusivamente na bola, ele marca a bola e esquece quem está ao seu redor, ele nem olhou pro Pablo, tanto que quando o Pablo surge das cinzas e cabeceia a bola, você vê que o Castan quase cabeceia o ombro do Pablo, porque ele não tá nem aí para quem tá perto dele, ele só mira a bola. Então isso acabou atrapalhando muito esses erros individuais defensivos do Vasco. O Castan errando nos 2 gols, né? No primeiro dividindo parcela de culpa com o Zeca e com o Galarza, mas situação complicada para o Vasco conseguir reverter, abrir 3 de vantagem aí contra o São Paulo, que é uma equipe, um elenco mais forte, né? E tem a vantagem, joga a Série A. Então acredito que o Vasco tem que se concentrar na Série B, até porque jogos importantes aí no meio, como o clássico contra o Botafogo no final de semana. Valeu, um abraço. Siga o Universo Vasco em nossas redes sociais. Deixe o seu like e compartilhe nossas postagens. Temos bastante conteúdo no Twitter, Instagram e Facebook. Se você ainda não é inscrito no YouTube, por favor, faça a sua inscrição. Lá temos vários conteúdos, como lives, análises e muito mais. Confira e deixe seu comentário. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. E pra gente encerrar, o Erasmo Romão vai trazer pra gente a entrevista coletiva do Lisca, que ele deu pra Vasco TV depois do jogo de ontem contra o São Paulo. Vamos ver o que o treinador achou sobre o jogo, o que ele ressaltou sobre os jogadores. Vamos entender tudinho com o Erasmo Romão, que vai trazer as principais falas do Lisca pra gente. Vai lá! Fala, família vascaína, aqui é Erasmo Romão, seu parceiro de todas as manhãs, nesse programa do VNews quentíssimo, e estamos acompanhando a entrevista do técnico Lisca. Rapaz, o Lisca tem que mudar muita coisa nesse time, hein? Começar pela defesa, né? Essa zaga nossa não existe, Hernando não existe, não tem como você ficar com um zagueiro como o Hernando, e o seu Castan entregou. Parabéns, Castan! Parabéns, entregou o jogo para os caras e vai ficar difícil, né? Se 1-0 já era difícil, 2-0 então, 2 pichotadas do seu Castan, que no primeiro não acompanhou lá, né? Ficou na pista, o Zeca também de coadjuvante. No segundo gol, a bola ali no primeiro pau, né? Era o centroavante, quem tinha que estar ali era o Castan, que tinha que estar acompanhando o Pablo ali no primeiro pau. Ficou para trás. Então, galera, o Lisca, o grande desafio, Lisca e tem que ter coragem também, né? Para barrar logo esses dois aí e trocar de problema. Não acho que não tem zagueiro que vai resolver o problema ali não, mas pelo menos dá uma mudada, ver se alguma coisa melhora, fica menos pior, porque essa zaga é horrorosa, ridícula. Andrei entrou mal pra caramba, Zeca não produz nada, Marquinhos Gabriel também tá morto em campo, né? Então, assim, o time, primeiro tempo até que teve uma postura, tirando a zaga, né? A zaga que tava insegura, né? A zaga que tava dando moral ao São Paulo, e agora aí no segundo tempo até que melhorou bastante e tal, mas com Hernando e Castan é complicado. Voltamos pro Rio, agora precisando, né, fazer 2 gols para ir para pênalti, né, em cima do São Paulo. Vamos ver o que acontece. O Lisca tem uma sequência agora difícil, né, com Botafogo e depois São Paulo de novo e aí vida que segue, mas é a semana difícil aí pro Lisca. Vamos aguardar e ver, vamos acompanhar a entrevista, ver o que o homem tem para falar. É isso aí, galera, vamos ver. Ficam muitas lições, né? Ficam muitas situações da partida, as análises que nós vamos fazer, né? Teve algumas situações bem positivas, né? De agressão, de circulação de bola, algumas combinações, né, interessantes. Equilibramos o jogo no segundo tempo, né? Tivemos a possibilidade de empatar a partida, mas faltou a contundência, né? A contundência ofensiva nossa foi abaixo, apesar de termos chutado, de termos chegado, mas não exigimos muito do Volpi, né? Não conseguimos acertar o alvo, erramos algumas vezes nas escolhas também, né? No penúltimo passe, e isso aí foi predominante na partida, né? O São Paulo
teve algumas possibilidades também, fez o gol, depois a bola parada, que é uma situação que nós estamos trabalhando já muito mais na parte teórica, né, do que na parte prática. Sabíamos dessa bola forte do São Paulo na primeira puxada ali com o Pablo, eventualmente com o Miranda, com a Arboleda. Controlamos bem o jogo todo, mas no final, quando íamos arriscar um pouco mais, né, com o Morato, Sarrafiori, acabamos tomando o gol ali quando eles estavam entrando na partida. Temos que ter calma, temos que ter, né, tranquilidade também para fazer as avaliações, saber que realmente o São Paulo tem, né, um nível, talvez o processo de como time coletivamente esteja bem mais na nossa frente, né? Apesar de alguns momentos a gente ter conseguido equilibrar o volume de jogo, as construções, as iniciações, mas faltou realmente a gente ser bem mais eficaz, né? A eficácia que a gente teve no jogo contra o Guarani hoje a gente não teve. Talvez tenhamos até criado boas situações para definir, mas não fomos felizes, e essas lições todas nós vamos tirar. Precisamos ser mais assertivos nos detalhes, porque os detalhes num jogo de futebol fazem a diferença. Então nós temos que ter calma, priorizar agora, né, a próxima partida, e depois do jogo contra o Botafogo a gente voltar a pensar nessa partida contra o São Paulo para buscar a reversão, né, do placar, pelo menos a igualdade, para a gente ainda ter chance de buscar a nossa vaga nas quartas de final. Boa noite, Fernanda. Realmente, né, a gente tem analisado isso, vocês têm colocado muito, né, essa situação. Tem uma situação que são situações que têm sido corriqueira durante a temporada do Vasco, e nós estamos procurando analisar muito o adversário, mostrar para os jogadores, né, onde eles têm mais contundência na bola parada ofensiva, né, defensiva nossa, ofensiva deles. Nós tomamos um gol contra o Guarani também na bola parada no meio da área, uma bola mais viajada, e hoje tomamos uma bola mais rápida, né, mais direcionada ali onde a gente tinha já mapeado, tinha passado para os jogadores. Acho que a bola veio mais aberta, talvez a nossa linha estava um pouco fechada, muito próxima do gol, até porque era o Reinaldo, né, que batia com o pé trocado, mas ele encaixou uma bola mais aberta e entrou no tempo certo. O Pablo pegou ela, também mérito do adversário, mas a gente precisa, né, minimizar, né, esses gols, porque realmente hoje a bola parada, hoje não, né, o futebol, a bola parada sempre foi muito importante, foi decisiva, e hoje ela ocasionou essa vantagem maior, né, do São Paulo para o segundo jogo. Acho porque foi o segundo tempo, não era merecido, talvez a única, né, maneira que eles tiveram foi na bola parada e na exposição que a gente teve, né, porque a gente não se contentou, né, em ficar marcando, a gente foi agredir o Vasco, foi jogar, tivemos boas possibilidades. Eu acho que tivemos mais equilíbrio defensivo também na segunda parte, trancamos mais o Léo, colocamos o Andrei junto com o Bruno. O Andrei ainda não estava na melhor condição, né? Isso também foi uma coisa que a gente tem que rever. E vamos ver, né? A gente precisa ter um pouquinho mais de equilíbrio do meio. O Matias é um jogador que ainda está se adaptando à função, ele sai muito do lugar algumas vezes. Então foi uma situação de a gente ter um pouquinho mais de equilíbrio para poder agredir com um bom equilíbrio defensivo também, né? Acho que isso a gente conseguiu. E algumas bolas também longas também que a gente sofreu um pouco. A gente tem muito trabalho, como eu falei para vocês, né? Então a gente tem que ter calma, paciência e utilizar o nosso tempo o máximo possível para ir introduzindo esses princípios de jogo, né? A subida, a descida de linha, a bola frontal, né? A bola aérea defensiva também. Tem muita coisa para a gente fazer e vamos tratar de trabalhar em cima disso para melhorar o nosso desempenho. A contundência ofensiva, a eficácia, né? Eficiente nós fomos, porque nós tivemos várias situações, nós tivemos boa posse, nós tivemos chute com o Jabá, nós tivemos chute com o Marquinhos, que passou perto, nós tivemos chute com o Cano ali, né? Que ele tentou uma bola no canto do goleiro, talvez se ele tivesse batido cruzado. Nós tivemos situações com o Morato agora no final do jogo, que ele arrastou, o Arthur passou por dentro. Nós tivemos uma situação muito clara também do Arthur, que faltou um pouquinho de experiência para ele servir o Cano na ultrapassagem. Então a escolha, né, é muito importante no futebol, né? O que é quando você faz a escolha assertiva? É quando você faz o gol, quando dá uma sequência na jogada. Isso realmente a gente sentiu um pouco. Já logo no início do segundo tempo já teve aquele chute do Bruno também na entrada da área, uma bela jogada do Cano e do Jabá, uma combinação. O Zeca fez uma boa partida também. Então hoje realmente a gente não conseguiu transformar esse volume, né, nosso ímpeto ofensivo em situações mais claras, tanto que o Volpe assim não tem nenhuma defesa mais difícil, mas tem vários chutes que a gente não conseguiu acertar na meta, e isso é que eu acho que foi fundamental para o nosso placar ter terminado zerado, né?
mas não deixamos de ter a ambição, de ter as nossas possibilidades. Eu acho que a nossa escolha hoje, né, a nossa qualidade na hora da definição deixou a desejar, e isso foi predominante para o placar ter sido 2-0. Não vamos poupar jogador nenhum, não. Nós vamos analisar com todo o clube, né, com a parte física, a fisiologia, departamento médico, os jogadores que tiverem melhores condições, né? Nós temos um clássico, um jogo dificílimo. A nossa ambição na Série B, não que a gente vai deixar a Copa do Brasil do lado, e que ela não é importante para nós, mas o fundamental para nós nesse ano é terminar retornando para a Série A, né? Então seria até uma situação fora do contexto, né? Você preservar jogadores para a partida de quarta-feira. Nós vamos analisar bem. Temos alguns jogadores que, né, não jogaram hoje, e vamos juntos, né, todos decidir a melhor estratégia, a melhor formação para o jogo do fim de semana e para o jogo de quarta, mas sem preservar jogadores para quarta-feira. Isso não vai acontecer, não. Só não vai jogar os jogadores que não tiverem com a melhor condição e que, na nossa análise, não vão poder ter o rendimento, a força, a intensidade necessária para a partida de sábado. O Botafogo também jogou na terça-feira, claro que um dia, né, a mais de descanso, mas pelo menos, né, a distribuição de carga no microciclo semanal tá mais equilibrada, com 3 jogos para cada um na semana. E na questão do primeiro volante, realmente, nós não temos um jogador assim bem característico, né, de função, talvez o Rômulo, né, e o Andrei já jogaram os dois também como segundo volante. Com o tempo o Rômulo veio vindo um pouco mais para trás, mas também está voltando de lesão, veio aqui, né, para nos ajudar com a sua experiência, tudo, mas ainda achei temerário botar ele. E o próprio Andrei, né, eu botei ele, mas vi que ele ainda não estava 100% na sua condição para poder desenvolver o melhor futebol, com mais força, mais intensidade. Então realmente é uma situação que nós estamos avaliando e vamos conversar e buscar a solução. Se a gente não conseguir a solução dentro do grupo, talvez a gente tenha que buscar uma solução fora do grupo, uma característica, né, diferente, um jogador mais posicional, um jogador que dê mais sustentação, mas isso nós vamos analisar ainda nesses próximos 10, 15 dias para poder dar um diagnóstico mais fidedigno, né, para a nossa diretoria, para o Pássaro, para o nosso torcedor, para a gente ter um pouquinho mais de consistência defensiva também. Em compensação, o Bruno fez um jogo muito bom, né, o Bruno Gomes, um jogador que ganhou a maioria das ações, foi muito assertivo também, mas é um jogador que eu gosto também um pouco mais à frente, né, mas ele tem se sacrificado até por essa falta, né, dessa característica dentro do time. Então vamos também analisar, né, daqui a pouco o Bruno um pouco mais recuado, um jogador mais solto. Vamos ver o que vai ser melhor para a gente no sábado. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. É isso, galera. Esse foi o VNews de hoje, desta quinta-feira. Infelizmente, não viemos comentar a vitória do Profissional, mas seguimos aqui trazendo as principais notícias do Vasco para você, torcedor vascaíno, ficar ligadinho no que está acontecendo no nosso clube do coração. E a gente também traz todas as informações da base, como nós trouxemos do Sub-17 e do Sub-20, também notícias do futebol feminino e tudo que envolve o Vasco a gente vai estar trazendo aqui. Então é um lugar para você acompanhar, né, o VNews, de segunda a sexta às 8 da manhã, aqui na Web Rádio Universo Vasco e em nosso Facebook também, que se chama Universo Vasco. Então, se você ainda não curte a nossa página, vai lá, porque o vídeo do VNews vai para lá. E já aproveita e segue a gente no Instagram, no Twitter, se inscreve no nosso canal do YouTube, todos se chamam Universo Vasco. E também temos um site, universovasco.com.br. Lá a gente posta as notícias do Vasco o tempo todo, o dia inteiro. Então, mais um lugar para você ficar ligadinho no que está acontecendo no Vasco. E você pode participar aqui com a gente do programa. Basta mandar um WhatsApp 21 981069883. Fala seu nome, onde você mora e deixa a sua opinião sobre o Vasco. Uma análise curta, o que você quiser falar sobre o Vasco vai estar aparecendo aqui. Vem desabafar com a gente desse momento que o Vasco vem vivendo, que não está sendo fácil, né? Tá irritando bastante o torcedor, mas vamos torcer para que isso melhore. No sábado a gente já tem mais um desafio contra o Botafogo, é um clássico, não tem favorito. Então é mais um desafio difícil da nossa Série B. E na quarta-feira que vem a gente retorna contra o São Paulo, dessa vez em São Januário, para decidir as oitavas da Copa do Brasil. A gente sabe que vai ser difícil, né? São 2 gols de diferença,
mas também não é impossível, e time da virada a gente sabe como é que é, a gente entende, nós somos. Então vamos torcer para que isso aconteça, apesar de sabermos que isso é muito difícil. É isso, galera. Juliana Macedo para o VNews. Até amanhã. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno.